Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto no capítulo 5 do livro de Números na Bíblia. Oi, um capítulo bem denso, né? Com leis bem particulares do antigo Israel. Exato. Cobre desde pureza no acampamento, restituição por ofensas e chega num ritual bem específico sobre ciúme e adultério. É quase uma janela para a cabeça deles naquela época, né? Totalmente, mostra muito das normas sociais, religiosas deles. Bom, vamos começar então pela pureza, que está logo no início. Pessoas com certas doenças, fluxos ou que tocaram num morto tinham que ficar fora do acampamento. Por que essa separação toda? Então, a justificativa que o texto dá é crucial. Era para não contaminar o lugar onde Deus habitava, ali, no meio deles, sabe? Ah, então a presença de Deus era o ponto central. Isso. A pureza era física, mas também ritual. Era essencial para manter a santidade do espaço que eles compartilhavam com o divino. Entendi. Faz sentido dentro daquela visão de mundo. E logo depois o texto muda, né? Vai para a questão da restituição ali, pelos versículos 5 a 10. Sim, é questão da reparação. E diz que se alguém prejudicasse outra pessoa, isso era visto como uma infidelidade contra o próprio Senhor. Exatamente. A conexão é direta. E a pessoa tinha que confessar, devolver o valor do prejuízo, E ainda acrescentar um quinto. 20% a mais para a vítima. Pois é. E tem um detalhe interessante aí. Se a vítima já tivesse morrido e não tivesse parente para receber, O que acontecia? a restituição ia para o sacerdote. Pertencia ao Senhor na prática, além de um carneiro para expiação. Nossa, isso amarra muito a justiça social com a religião e o sacerdócio, né? Totalmente. Mostra como tudo estava interligado para eles. A ordem social, a reparação de erros e a relação com Deus. Certo. Mas aí, chegamos na parte que eu acho pega mais, né? A maior parte do capítulo, do versículo 11 em diante. A tal lei dos ciúmes. Ah, sim. Essa é bem marcante. O que acontecia se um homem desconfiasse da esposa, mas tipo, sem prova nenhuma, sem testemunha. Bem, aí entrava esse procedimento super detalhado. O marido levava a mulher até o sacerdote. E tinha uma oferta específica, né? Isso, uma oferta de farinha de cevada, importante, sem azeite e sem incenso. Era chamada de oferta de ciúmes, basicamente para levar a questão à tona diante de Deus. E aí o sacerdote preparava uma água amarga. Exatamente. Água santa misturada com pó do chão do tabernáculo era, na verdade, um tipo de ordalho. Ordalho? Tipo um julgamento por provação? Isso. A ideia era que Deus mesmo mostrasse a verdade. A mulher ficava lá, diante do Senhor, o sacerdote soltava o cabelo dela, um gesto simbólico, talvez, de exposição. Uhum. E ela fazia um juramento. Sim, um juramento solene. E aí vinha a parte da água. As maldições, caso ela fosse culpada, eram escritas num rolo. E depois lavadas nessa água amarga que ela ia beber. É isso. Exato. E ela tinha que concordar, dizer amém, amém. Se fosse inocente, a água não faria mal. Mas se fosse culpada. Aí a maldição descrita era bem severa. O texto fala que o ventre incharia e a coxa descairia. Expressões difíceis de traduzir exatamente hoje, mas certamente indicavam uma consequência física visível, talvez infertilidade, problemas graves, interpretados como sinal da culpa e da ação divina. Olhando de hoje, parece colocar um peso enorme sobre a mulher, baseado só na suspeita do marido, né? Sem dúvida, levanta questões sobre dinâmica de poder, mas para eles, naquele contexto, era uma forma de buscar uma verdade divina numa situação de incerteza total que podia desestabilizar a família e a comunidade. A água era o veículo desse julgamento. E se culpada, a consequência era física e social. Sim, ela se tornaria maldita entre seu povo, mas se inocente, era absolvida publicamente e, diz o texto, poderia ter filhos. Era uma vindicação. E o texto termina dizendo que o marido ficava isento de culpa por iniciar o processo todo. Isso. A responsabilidade pelo resultado, pela consequência do pecado, recaía sobre a mulher, caso o ritual a apontasse como culpada. Entendi. É complexo? Muito. Resumindo, o número 5 nos mostra essas preocupações antigas, a santidade da comunidade, a necessidade de reparar erros e esse método ritualístico, bem drástico para nós, para lidar com a suspeita no casamento, buscando uma resposta divina. Fica mesmo a reflexão, né? Como é que as sociedades,
as de antes e as de hoje lidam com a suspeita quando falta a prova? Que mecanismos a gente tem agora para essas desconfianças profundas nas relações e como eles se comparam, no fundo, a esses rituais? É algo para a gente pensar, né? Com certeza. Muita coisa para refletir a partir desse texto antigo.